Eu quero saudar os nossos queridos irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu sou muito grato a Deus porque toda vez que venho aqui a Belo Horizonte, eu tenho a grata satisfação dos irmãos gentilmente me conceder a palavra. E eu sou muito grato a Deus porque é muito bom rever os irmãos e juntos estudarmos a palavra de Deus. E eu quero nessa noite especialmente cumprimentar os nossos irmãos internautas e a nossa irmã Diana, de Ponte Nova, que Deus possa abençoá-la nessa noite e que ela também possa, pela graça de Deus, entender um breve comentário que nós vamos fazer nessa noite sobre a palavra de Deus. E o tema sugerido já foi aqui dito pelo nosso irmão Jonas, né? A graça e a lei. Esse assunto é um assunto que me incomodou muitos anos. E aproximadamente 15 anos eu me preocupava com esse assunto. Eu não via o casamento entre a graça e a lei. Eu não conseguia entender esse assunto. E uma certa vez, trabalhando ali perto de minha casa, uns 2 quilômetros, no outro bairro vizinho, e ali estudando com uma jovem sobre esse assunto, e ela pegou e me disse, olha, depois no final do estudo ela disse, olha, somente é salvo pela graça aquele que tem a sua vida transformada. E eu que não conseguia ver o casamento entre a graça e a lei, levantei no domingo cedinho, sentei na minha cama, e de repente começou a vir os textos na minha mente, sobre a graça e a lei. E vi então, pela graça de Deus, uma perfeita harmonia entre a graça e a lei. Mas falar de graça, todo mundo fala, somos salvos pela graça, e é certo. Ninguém não acha outro meio de salvar a não ser pela graça. O interessante é que quase todas as pessoas que estudamos a palavra de Deus, eles, quando chegam a uma determinada altura do estudo, eles falam, não, somos salvos pela graça e acabou a conversa. Realmente somos salvos pela graça. Mas aonde fica a lei nessa história? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu sei que os irmãos já sabem, mas eu gostaria que alguém respondesse aqui. Irmãos, a graça, ela veio a existir antes ou depois da morte de Jesus? Não ouvi. Antes. Alguém tem alguma ideia contrária aqui? Não, os irmãos estão bem afiados. A graça, ela veio existir realmente antes da morte do Senhor Jesus, antes de Jesus aparecer aqui nessa terra. Vejamos qual era o conceito de salvação dos patriarcas. Aqueles que têm Bíblia, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo em... Obrigado. Gostaria de abrir as suas Bíblias comigo, irmã Diana, também por gentileza nos acompanhe. Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8. Gênesis, nós vamos ver o conceito de salvação dos patriarcas. Gênesis, capítulo 6, versículo 8, nos fala assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Noé, minhas irmãs, meus irmãos, foi salvo pela graça. Ele achou graça diante do Senhor, enquanto o mundo estava apostatado, de costas viradas para Deus. Noé era o único fiel e ele achou graça e foi salvo pela graça. Vamos ver o conceito de salvação que Davi tinha. Salmos no capítulo 6, versículo 4. Vamos ver o conceito de salvação do servo do Senhor, Davi. Salmos no capítulo 6, no versículo 4. Vamos ver o conceito de salvação que Davi tinha também. Salmos capítulo 6, versículo 4. Nos fala assim a palavra do Senhor. Volta-te, Senhor, livra-me a minha alma, salva-me pela tua graça. O mesmo conceito que Noé tinha de salvação, Davi também o tinha. Em todos os tempos, em todas as épocas, o homem sempre foi salvo pela graça de Jesus. E Paulo, em Tito capítulo 2, versículo 11, ele fala que a graça de Deus se manifestou o quê?
salvadora a todos os homens. Não existe na terra outro meio de salvação a não ser pela graça de Jesus. Mas falamos até agora sobre o conceito de salvação, de graça. Graça, agora o que é graça? Nós sabemos que graça é um dom imerecido. Assim nos fala a palavra do Senhor. Mas eu quero um pouco mais além. Uma certa vez, quando entrei para a igreja em 89, em 88 houve o Congresso da Justificação pela Fé. E em 90, os irmãos sempre falavam, salvo pela graça, salvo pela graça, salvo pela graça, e a minha preocupação era com o quê? Com a lei. Como é que eu sou salvo pela graça e como é que fica a lei nessa história? Eu tenho que guardar a lei ou não preciso de guardar a lei? Nós vamos entender aqui nesse estudo, meus irmãos, especialmente a minha irmã Diana, que a lei, ela não nos salva. Se nós estivermos observando a lei para nos salvar, estamos o quê? Condenados. A lei simplesmente nos condena. Mas vamos continuar aqui. Graça, então, é um dom imerecido. Por exemplo, eu falei com a minha filha, olha, se você passar na faculdade, eu vou te dar uma moto de presente. E na esperança que ela fosse reprovada, né? Mas, para surpresa minha, ela passou. Mas vamos dizer que ela tivesse tomado bomba, né? E é o que acontece. Mesmo assim, ela sendo reprovada, eu dei para ela a moto de presente. Ela mereceu aquele presente? Não mereceu, não é verdade? No entanto, ela ganhou aquele presente. Agora eu quero perguntar para os irmãos, qual foi o maior presente que Deus enviou para a humanidade? Jesus, este foi o maior presente que nós recebemos. Em João, no capítulo 3, versículo 16, é o versículo mais conhecido por todos os irmãos na Bíblia, porque Deus amou o quê? Amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus por isto. Irmãos, este foi o maior presente que Deus enviou para a raça humana, o seu Filho Jesus. Em Romanos, no capítulo 3, no versículo 24, nos fala um pouco mais sobre esse presente maravilhoso e a salvação pela graça. Romanos, no capítulo 3, versículo 24, assim nos fala a palavra de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus, Cristo Jesus. Aqui nós observamos que existe agora uma outra palavra, justificados. O que significa a palavra justificados? Perdoados. Então, sendo perdoados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. O que nós ganhamos com isto? Qual o meu principal objetivo em saber esse assunto nessa noite? Talvez a irmã Diana ou outras pessoas que nos estão assistindo pela internet, talvez sempre tenham, olha, nós somos salvos pela graça, a lei foi abolida, não existe negócio de lei, não precisamos de observar nada de lei, porque nós somos pela graça. Está certo, somos salvos pela graça, mas precisamos fazer um casamento com a graça e a lei. Irmãos, existe um pensamento inspirado, primeiro escrito na página 392, nos fala assim a palavra do Senhor. A grande obra operada pelo pecador, impuro e imaculado pelo mal, é a obra de justificação. Por ela, Deus que fala a verdade, é o pecador declarado justo. O Senhor imputa ao crente a justiça de Cristo e perante o universo o declara justo. Transfere os seus pecados para Jesus, o representante substituto e penhor do pecador. Sobre Cristo coloca ele a iniquidade de toda alma que crê. Então Deus, que não pode falar mentira, ele agora, quando aceitamos a Cristo, ele fala, olha, você agora é justo. A justiça, o sacrifício de Cristo é imputado a você, porque antes de eu aceitar a Cristo, eu tenho atrás de mim o quê? Uma vida de pecados, e alguém responsável por aquilo.
Alguém tem que pagar essa conta. Só que Jesus já pagou essa conta. Então, toda a minha vida pregressa, a minha vida passada de pecado, é lançada sobre Jesus, e Deus agora me declara diante do universo justo. E agora, o que acontece com o pecador? Antes que ele andava curvado, carregando um terrível peso da culpa e do pecado, o que acontece com ele? Assim também nos fala a palavra de Deus, esse alívio precioso que toda alma pecadora necessita. Romanos capítulo 5, versículo 1, fala assim, 1, 9 e 10. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que não tinha paz, que não tinha sossego e que não dormia bem, que sentia um vazio no peito, agora que ele encontrou o Senhor Jesus, ele foi perdoado pela fé e agora ele tem o quê? Paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 9 e 10 fala assim, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Portanto, meus queridos irmãos, uma vez que nós sentimos mal, sentimos abandonados, solitários, aquilo é simplesmente obra do Espírito Santo na sua vida. Ninguém procura Jesus sem se sentir pecador, isso é fato. Por isso que as pessoas se sentem tão confortáveis, às vezes no seu carro de luxo, às vezes na sua boa casa, no seu bom emprego, na sua boa escola, ele não sente falta de Jesus, por quê? Não lhe falta nada, mas quando ele se sente pecador, o que ele faz? Olha, eu preciso de alguém que me dê esse alívio. Eu me lembro quando era jovem, quando ia dormir, eu passava o dia no trabalho, à noite na escola, às vezes na madrugada, nas festas, mas quando deitava na minha cama, colocava minha cabeça no travesseiro, me dava um vazio tão grande no peito, que eu pensei até colocar fim na minha vida uma certa vez. Aquele vazio, meus irmãos, aquele buraco que cada um de nós sentimos no peito, é exatamente o tamanho do Senhor Jesus. E uma vez que eu conheci a palavra de Deus, estudando a Bíblia, eu pude encontrar, através da palavra de Deus, Jesus, e em Jesus eu encontrei um grande amigo, e nunca mais me senti só, nunca mais me senti solitário. Às vezes minha esposa viaja com as filhas, eu fico em casa uma semana só, e nunca me senti só, porque sempre tenho do meu lado a companhia do Senhor Jesus. Agora, como entender aquilo que sempre nos falam? Efésios capítulo 8, 2 versículo 8, pela graça sois, mediante a... Isso não vem de vós, é dom de quem? Então vamos entender isso aqui agora. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Olha, pela graça sois salvos. Salvos de quê? Aí que está, vamos começar a entender esse versículo agora. De que nós somos salvos? Em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, nos fala assim a palavra de Deus. Olha, diz que a mulher conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será o quê? Jesus. Ele salvará o seu povo de quê? Jesus Cristo veio nos salvar de quê, então? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, nos fala a palavra de Deus. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, do qual eu sou o principal. Então Jesus veio ao mundo salvar pecadores, e do qual eu sou o principal. Todos nós andávamos errantes, cada um no seu caminho, mas quando sentimos aquele toque especial do Espírito Santo de Deus, aquela carência, aquele vazio, hoje podemos ver que o sacrifício de Jesus não foi em vão. Graças a Deus, estamos aqui. Agora, meus irmãos, eu quero perguntar aos irmãos o seguinte, olha, para que essa graça salvadora me alcance, o que é necessário fazer? Ora, eu tenho aqui, imaginemos aqui que eu tenho aqui uma nota de R$100, e eu quero dar essa nota para o irmão Jonas. Para ele ser dono dessa nota, o que ele tem que fazer? Aceitar, e mais nada. E para que eu possa ser salvo pela graça, o que eu tenho que fazer? Aceitar, e mais nada. Em Atos, no capítulo 16, versículo 30 e 31, nos fala assim a palavra de Deus, olha, aquele carcereiro falou, o que eu devo fazer para me salvar? O que foi a resposta para ele? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu
e a tua casa. Então, para sermos salvos pela graça, basta aceitar, e mais nada. Olha, irmãos, guardar os mandamentos não salva ninguém, guardar sábado não salva ninguém, guardar dízimo não salva ninguém, e eu pensava que me salvava, eu me esforçava porque eu precisava ser salvo. Então eu tenho que fazer uma força especial, e quando eu vi que eu estava tentando algo impossível, eu pensei, agora eu preciso saber quem pode me ajudar, e descobri que a graça de Jesus, o seu sacrifício, era aquilo que me faltava. Então o que eu tive que aprender naquela visita que eu fiz naquela tarde com aquela jovem, que ela disse, olha, aqueles que são salvos pela graça, ele tem a sua vida como? Transformada. E agora eu pensei, olha, no domingo de manhã me veio na mente, como vivem os salvos? Como vivem os salvos? Se você conseguir responder essa pergunta, você vai casar perfeitamente a graça e a lei, porque uma sem a outra não anda separadamente, não anda separadamente. E aí, eu pensei, para mim saber como deve viver um salvo, eu preciso saber como Jesus viveu. E como Jesus viveu? Atos no capítulo 10, versículo 38, nos fala a palavra de Deus, que Jesus andava por toda parte, fazendo o quê? E curando todos os oprimidos de quem? Do diabo, muito bem. Em João, no capítulo 15, versículo 10, nos fala que, se vós me amais, guardareis o quê? Do mesmo modo que eu tenho guardado os meus mandamentos do meu Pai, no seu amor, o que eu faço? Permaneço, não é verdade? Jesus andava fazendo bem, Jesus guardava os mandamentos de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16, fala assim, que no sábado, segundo o seu costume, Jesus ia para onde? Para a sinagoga, e ali ele recebeu o livro de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 3, ele levantou para ler, e ele leu aquelas passagens. Jesus, ele ia para a igreja no sábado. E agora, qual que é o nosso dever? 1 João, no capítulo 2, versículo 6, aquele que diz estar nele, o que deve fazer? Andar como ele. Olha, Jesus observava os mandamentos de Deus. Ora, Jesus ia para a igreja no sábado. Ora, Jesus tinha a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua companheira. O interessante, meus irmãos, que antigamente, quando Jesus estava na terra, só existia o Velho Testamento, o Novo Testamento não existia. É um outro problema que nós precisamos estudar um outro assunto, outra época. A veracidade e a importância do Velho Testamento, porque o Velho Testamento foi uma carta de amor que Deus escreveu para a humanidade, e essa carta se cumpriu no nascimento de Jesus, no seu ministério, mas é um outro assunto. Agora, em João, no capítulo 13, versículo 15, fala que eu vos dei, Jesus falando, eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Precisamos andar nos passos de Jesus. Pois bem, vamos recapitular. Os patriarcas foram salvos pela graça. A graça é um presente que Deus deu à humanidade. Esse presente é Jesus. E agora, para que eu possa ser salvo pela graça, eu preciso aceitar Jesus, reconhecê-lo como meu Deus, como meu rei, e aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário, e por fim, andar como Jesus andou. Isto é a graça de Deus. E agora onde fica a lei? Para que serve a lei? Aonde encaixa a lei com a graça? Muito bem. Vamos abrir nossa Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículo que nós lemos, né? Gálatas capítulo 3, versículo 24. Vamos ler o 24 e 25, acho que vai dar mais certo. Gálatas capítulo 3, deixa eu ver aqui. Gálatas capítulo 3, 24 e 25. De maneira que a lei me serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. Então, a lei nos serviu de quê? De aio. O que é um aio? Eu estava vindo para cá, uma coisa me chamou a atenção. Eu vi um carro, assim, mais ou menos do porte do meu, rebocando uma caminhonete. Mas o que me chamou a atenção não foi um carro rebocar o outro, foi uma fita que tinha ali, no meio dos dois carros. Eu falei, nossa, que fita forte, né? Resistente. Antigamente só rebocava com cabo de aço, mas ali agora tinha uma fita.
E aquela fita conduzia aquele carro com uma facilidade muito grande. Agora, a lei nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de reboque, nos serviu de anzol para nos levar até quem? Até Jesus. Então diz aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio, de reboque para nos levar, para nos conduzir até Cristo, para que pela fé fôssemos perdoados ou fôssemos justificados. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Olha, sabemos que a lei não salva, pelo contrário, nós vamos saber o que a lei faz com cada um de nós. Agora, nós somos salvos para obedecer ou obedecemos para servir? Somos salvos para obedecer ou obedecemos para nos salvar? Salvos para obedecer. Eu não conseguia entender isto. Eu não conseguia entender disso. Por isso que a lei me preocupava tanto. Eu preciso obedecer para me salvar. Não. Quando eu conheci a graça de Jesus, eu vi que eu sou salvo para obedecer. É por isso que a gente vê o rosto dos irmãos sempre em paz, sempre tranquilo. Por quê? Obedecem tranquilamente à lei de Deus. Agora, aqueles que são inimigos da lei de Deus, vocês já perceberam que tem uma preocupação a mais, sempre de cabeça baixa, a face carrancuda, qualquer coisinha, está explodindo, está brigando? Então, meus irmãos, olha, somos salvos para obedecer. A lei de Deus, ela serve como o quê? Como um espelho. Por que eu sei que meu rosto não tem mancha nenhuma? Antes de sair de casa, o que eu fiz? Olhei no espelho. Se tivesse uma manchinha aqui, eu teria percebido. Mas se não tivesse espelho, a manchinha ficaria. Então, para que serve a lei? A lei serve para mostrar aonde tenho falhado. Vamos confirmar esse pensamento em Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Fala assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei dissesse, não cobiçarás. A lei serve para quê então? Apontar o meu pecado só. Ela mostra onde eu estou falhando. A lei é o espelho do ser humano. Ela mostra onde eu estou falhando. Um pensamento mais, vou um pouquinho mais para trás, Romanos, no capítulo 3, versículo 20. Por isto, nenhuma carne está justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Então, a lei, ela nos mostra o que é pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Muito bem. Talvez a irmã Diana, que está nos assistindo nesse momento, e outros irmãos internautas, eles já devem ter ouvido, olha, esse negócio de lei já não existe, já foi abolido. Ali em Uberlândia, nós conhecemos uma jovem, e através dessa jovem, nós estamos estudando com aproximadamente 45 pessoas, através dessa jovem, porque é tudo a mesma família. E lá tem um rapaz que ele deseja ser o pastor um dia, quem sabe. E ele falou, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, a lei não existe mais, a lei foi abolida. Não, está certo, a lei foi abolida. Você está falando a verdade, e a lei foi abolida. Só que, meus irmãos, o povo de Israel, eles obedeciam 2 tipos de lei. A lei moral dos 10 mandamentos, e qual era a outra lei que eles obedeciam? A lei cerimonial. A lei moral dos 10 mandamentos tem quantos artigos? Já falei, 10. E a lei cerimonial tinha quantos artigos? Aproximadamente 630 artigos. E ali tinha 3 artigos que, se uma daquelas pessoas mexesse ou transgredisse, o próprio Deus atuava. Vamos ver primeiramente qual é esse artigo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 7. Irmã Diana, a irmã, por gentileza, anota esses textos que eu creio que a irmã vai precisar dele no futuro. Viu? Hebreus, no capítulo 7, no versículo... Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Olha, porque o precedente mandamento é abolido, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Que mandamento é este aqui? Se nós voltarmos lá no capítulo 7 um pouquinho, tem sempre está escrito,
O sacerdote Melquisedeque era a figura do sacerdote eterno de Cristo. Jesus era de que tribo? Judá. O sacerdote, somente de que tribo que podia exercer o sacerdote? Levi. Agora veja bem, para que Jesus pudesse ser sacerdote, segundo o capítulo 4, versículo 14 do mesmo livro, para que Jesus pudesse exercer o sacerdócio no céu, o que deveria acontecer com o sacerdócio aqui na terra? Se extinguir. Agora você imagina bem, Jesus sendo sacerdote lá no céu e com o sacerdócio aqui na terra. O que valeria o trabalho de Cristo no céu? Nada. Então, a lei do sacerdócio deveria ser abolida. Por isso que está escrito aqui, olha, porque o precedente mandamento é abolido por causa de sua fraqueza e inutilidade, porque Cristo Jesus, uma vez morto, um dos especiais trabalhos de sacerdotes aqui na terra, foi concluído também com a sua morte. Como eu disse para os irmãos, olha, se mexesse aqui nesse assunto do sacerdócio, Deus atuaria e puniria a pessoa. Nós conhecemos bem a história de Nadab e Abiú, isso está escrito lá em Êxodo, no capítulo 4, 24 a 26, que Nadab e Abiú era filho de Arão, não é isso mesmo? E agora o que eles fizeram? Pegaram fogo estranho e chegaram com esse fogo diante de Deus. O que aconteceu com eles? E consumiu aqueles dois. Também nós conhecemos a história de Coré, Datã e Abirão, que é os 250 homens. Isso está escrito lá em Números 16, de 1 a 50. O que aconteceu com aqueles 250 homens que chegaram lá para oferecer incenso ao Senhor, sendo da tribo de Levi, mas não foram a família escolhida? O que aconteceu com eles? Saiu o fogo de Deus e os consumiu. O que aconteceu com Coré? A terra abriu e foi tragado vivo, ele, tudo que ele tinha. Então, o sacerdócio era uma lei que não se poderia mexer. Se mexesse ali, teria um problema especial com Deus. E essa lei foi abolida, e a palavra de Deus fala que ela foi abolida. Uma outra lei que foi abolida, Colossenses capítulo 2, versículo 16, um outro artigo de lei. Colossenses capítulo 2, 16 e 17, assim nos fala a palavra de Deus. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, Colossenses, um pouquinho mais para cima, capítulo 13, 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula de dívida que era contrário a nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, era contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Aqui nós vemos uma outra lei, que era a lei da circuncisão. Veja bem, uma certa vez, Deus foi lá, depois de 40 anos que Moisés estava na terra do sogro dele, e falou, olha, você vai lá tirar o meu povo de Israel, do Egito. E Moisés pegou e estava indo, porque obedecendo a voz de Deus, mas quem que encontrou com ele no caminho? O anjo do Senhor encontrou com ele no caminho. O que o anjo fez? Queria matar Moisés, por quê? Ele não havia circuncidado os seus 2 filhos. A circuncisão, com o 8º dia de nascido, era obrigação de todo judeu circuncidar os filhos. E Moisés não havia circuncidado. O que fez Zípora? Circuncidou os seus 2 filhos, jogou no pé de Moisés e falou, você é o esposo sanguinário. E essa lei da circuncisão, meus irmãos, ela foi também extinta. Quando, no início da igreja cristã, houve ali uma dificuldade que aqueles que estavam aceitando a fé deveriam ser circuncidados. E o que aconteceu? A conferência geral reuniu e falou, olha, não precisa ser circuncidado. E o apóstolo Paulo falou, olha, a circuncisão nada é e a circuncisão não vale nada. A circuncisão também foi uma lei que foi abolida. E a terceira e última lei que eu gostaria de trazer aqui à memória dos irmãos, está ainda registrada em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue nem pelo comer, nem pelo beber, nem por causa de festas, ou lua nova, ou de sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui nós estamos falando, em modo geral, da lei de cerimônias. O povo de Israel, eles obedeciam uma lei que, pelo menos 3 vezes no ano, ele deveria comparecer em Jerusalém. Toda a nação.
e especialmente nas festas. Isso está registrado lá em Levíticos, no capítulo 23. A Páscoa, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Não se podia faltar. Aquele que faltasse tinha um problema sério. E essa lei também foi abolida. Aqui as pessoas usam no versículo 16, que ninguém vos julgue por causa de sábados. Isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto, não tem nada a ver com o sábado do quarto mandamento. Isso nós podemos comentar em uma outra oportunidade. Mas existe uma lei que Cristo falou, olha, essa eu não vim mexer, essa eu não vim abolir. E essa lei está registrada em Mateus, no capítulo 5, versículo 17. É um versículo bastante conhecido por cada um de nós. 5,17, Jesus falando o quê? Não penseis que vim revogar, ou abolir, ou destruir a lei e os profetas, mas vim fazer o quê? Mas vim cumprir. Uma pessoa pegou e disse assim, ó, essa lei, está vendo, essa lei é de cerimônias, não é a lei dos 10 mandamentos. Ah, não? No versículo 21 fala assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, isso está escrito em que lei? A lei moral dos 10 mandamentos. Versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, isso está escrito em qual lei? Na dos 10 mandamentos. Portanto, meus amigos, irmãos, eu gostaria de ler aqui para os irmãos ainda um versículo, Romanos, no capítulo 4, versículo 15. Romanos, capítulo 4, versículo 15, assim nos fala a palavra de Deus. Romanos 4, 15. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há o quê? Olha, se a lei foi abolida, todos nós somos o quê? Santos, não tem pecado, não é verdade? Onde não há lei, não há pecado. Vamos confirmar mais um pouquinho mais para frente. Romanos capítulo 5, versículo 13. Fala assim, 5,13. Porque a lei estava, o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Se a lei foi abolida dos 10 mandamentos, todos nós somos santos. Não precisa mais de céu, nós já vivemos no céu. Só que essa terra aqui está muito diferente de um céu que eu espero viver um dia. Não é verdade? Muito estranho. O fato é o seguinte, olha, para que serve a lei? Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, tem outro versículo bastante conhecido por cada um de nós, o que nos fala lá? Aquele que comete pecado, o que ele faz? Porque a lei porque o pecado é transgressão da lei. Que lei é essa então? Aquela dos 10 mandamentos. Agora eu quero que os irmãos entendam comigo uma coisa aqui. Voltamos lá para Gálatas, no capítulo 3, versículo 24 e 25. Esse é o último versículo, um dos últimos versículos que eu gostaria de ler nessa noite. Gálatas, no capítulo 3, 24 e 25. Gálatas 3, 24 e 25. 25 agora, já sabemos que a lei serviu de reboque. Mas depois que a fé veio, não estamos mais debaixo do aio. Ora, eu estou na estrada com o meu carro, e ali na frente tem um semáforo, tem um radar, 60 km por hora. Eu venho a 120 e passo pelo radar. Eu estou sob a lei ou debaixo da lei? Alguém tem outra opinião diferente aqui? Estou debaixo da lei. Todo transgressor está sob a lei ou debaixo da lei? Debaixo da lei. Se nós obedecemos, somos salvos para obedecer, nós somos sob a lei ou debaixo da lei? Por que nós estamos sob a lei? Porque não somos transgressores. Agora eu quero que todos os irmãos olhem para mim aqui. Todos. Parem de conversar, olhem todos para mim. Segura aqui para mim, irmão Jonas. Aqui, coloca aqui. Aqui é a graça de Jesus. A graça me salva, a graça é o sacrifício de Cristo, a graça é a esperança de todo pecador. Esta é a graça. Aqui está a lei. A lei me condena, a lei me mostra o meu pecado, a lei me fala, olha, se você ficar aqui transgredindo, eu vou te destruir. Para isso que serve a lei. Agora eu quero dizer para os irmãos, a lei foi abolida, tirei a lei. Para que serve a graça? Quem quer falar? Pode, eu quero ouvir a participação dos irmãos. Para que serve a lei? Para nada. Para que, digo, a graça? Para que serve a graça de Cristo no céu? Para nada. Então vamos voltar à lei. Voltamos à lei. Mas como eu disse para os irmãos, eu tinha que observar a lei para me salvar, porque senão eu estava perdido.
Eu primeiro era a lei, depois a graça. A graça para mim não servia a nada, vamos tirar a graça. Para que serve a lei? Para me condenar. E olha, você não tem esperança, você vai ser morto sem nenhuma esperança, você está perdido. Mas só que é o seguinte, se você ficar aqui, eu te mato. Mas o que faz a lei? Ali tem alguém que pode salvar. E esse alguém é a graça de Jesus. Voltamos à graça então. Eu pude perceber que a graça e a lei são irmãs gêmeas. A graça sem a lei, ela não opera. Voltei à lei. A lei sem a graça me condena sem esperança. Voltei à graça e pude perceber. Obrigado. Pude perceber que a graça e a lei são irmãs gêmeas. Uma não vive sem a outra. Foi então naquele dia, no sábado à tarde, que a irmã me disse, olha, todos aqueles que são salvos pela graça, como é que têm suas vidas? Transformadas. Para que eu possa ter a minha vida transformada, eu preciso conhecer o quê? A lei de Deus. E todos aqueles que falam que a lei foi abolida, é salvo pela graça? Porque a graça de Cristo não é capa para pecado. Não é fácil entender? Irmãos, eu levei aproximadamente 15 a 18 anos para entender isso. Fui no encontro de justificação pela fé do irmão Davi, saí de lá decepcionado, porque eu não conseguia entender esse assunto. Como eu estava ali, já tinha pago o assunto, vou dormir. Eu fui dormir, não conseguia entender. Mas Deus trabalha de várias formas, de várias maneiras. Visitando uma pessoa que nunca ouviu falar nada, e ela pegou e me disse assim, palavra, aquele que é salvo pela graça, tem as suas vidas transformadas. Agora eu quero perguntar para os irmãos. Você, talvez tenha aceitado a palavra de Deus há 1 ano, 2 anos. Eu acho que aqui tem gente que 30 anos de fé. Irmão Jeremias, 32 anos de casado, tem mais de 30 anos de fé, não tem, irmão Jeremias? 33 anos de fé, não é verdade, então? É uma vida. Eu tenho aproximadamente, acho que é 20 anos, né, irmão Marcos Meira? Por aí, né? 21 anos. Agora, como é a minha vida? Será que eu tenho a minha vida transformada? A gente sempre fala, olha, Jesus quer transformar a sua vida. Mentira. Jesus quer ser a sua vida. Para transformar, é muito fácil transformar qualquer coisa, mas Jesus ser a sua vida, tem a diferença de ser salvo pela graça. Irmãos, Jesus quer ser o seu pensamento, Jesus quer ser a canção dos seus lábios, Jesus quer ter o primeiro lugar na sua vida. Agora eu quero perguntar para você, você está disposto a dar o primeiro lugar da sua vida para Jesus? Talvez tenhamos passado uma vida até então, achando que seremos salvos no final, Deus vai dar um jeitinho, mentira, Deus não vai dar jeitinho para ninguém, não vai dar jeitinho para ninguém. Se há um momento para ser salvo, esse momento é quando? É agora. Nós estamos no penúltimo dia do ano. Se eu sentar aqui e começar a fazer uma reflexão da minha vida, olhando para a minha vida, eu me sinto como? Condenado, sem esperança. Mas quando eu, assentado aqui, vejo uma vida condenada, mas olho para Jesus, eu vejo o quê? Uma grande esperança de salvação. Mas para que eu possa ser salvo, é necessário que eu receba essa graça provida com tanto amor e com tanto sacrifício na cruz do Calvário. Ah, quem me dera esse tempo de casa me salvasse. Irmão Jeremias estava salvo, e eu estava talvez com o pé no céu, podemos dizer assim. Tempo de casa não salva ninguém. Ah, se o vestuário me salvasse, talvez eu estaria salvo, minha esposa salva, minhas filhas salvas. Ah, se a alimentação me salvasse, a irmã Poliana talvez estaria salva, não é verdade? Nada disso nos salva, somente somos salvos pela graça do Senhor Jesus, e aqueles que são salvos pela graça de Jesus, andam nos passos de Jesus, faz o que Jesus fez, guarda os mandamentos de Deus, vá para a igreja no sábado, vá para a igreja nos dias de culto, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Tem gente que fala, hoje eu não vou na igreja porque o irmão vai pregar, eu não gosto muito daquele irmão, e vai se perder em casa, meus irmãos. Portanto, eu quero fazer um apelo para os irmãos, seja sincero com você mesmo, tem cuidado de ti e da doutrina, persevera nessas coisas, só valerá tanto a ti quanto aqueles que te ouvem. Olha, minha esposa, pode ir para a igreja sozinha, hoje eu não vou, eu vou assistir pela internet, é a mesma coisa. Hoje nós estamos falando com a irmã Diana, onde mesmo? Ponte Nova.
A irmã Diana não tem o privilégio que cada um de nós temos aqui. E a irmã Diana, hoje, ela está recebendo a mesma bênção que cada um de nós estamos aqui recebendo. Mas quando eu moro aqui do lado da igreja, um pouquinho mais para baixo da igreja, e não venho para a igreja, será que as bênçãos de Deus me alcançam lá? Sejamos sinceros, não alcança, estou perdendo meu tempo. Estou perdendo meu tempo. A graça de Cristo é somente para aqueles que querem, para aqueles que buscam, para aqueles que sentem necessidade e desejo. E se você está levando uma vida mais ou menos assim, no final Deus vai dar um jeitinho, eu quero dizer franco para você, vai dar um jeitinho de te mandar para o inferno e tacar fogo. A realidade é essa aí. Portanto, meus queridos irmãos, olha, eu quero dizer para os irmãos, olha, por mais leigo que sejamos na palavra de Deus, nós não temos muito tempo a perder. Não temos muito tempo a perder. Eu fiquei muito impressionado na delegação, quando o irmão Mateus disse, olha, tem um presidente da Igreja Adventista que assumiu recentemente, que quer fazer uma reforma dentro da igreja. E eu pensei, se esse irmão conseguir, você sabe o que nós passamos a ser diante de Deus? Rebelião. Passamos a ser rebelião. Um grupo de rebeldes diante de Deus. Graças a Deus que isso é impossível acontecer lá dentro. Porque Deus já se retirou. Graças a Deus. Que Deus ainda tem uma igreja na face da terra. E uma coisa me chamou muita atenção. O irmão Mateus está lutando, está brigando, está pedindo e está insistindo com relação ao vestuário, à alimentação, a pintura de unha, a pintura de cabelo, o vestuário, isso, aquilo outro. Irmãos, eu cheguei à seguinte conclusão: esse irmão que assumiu a presidência da Igreja Adventista é um instrumento na mão de Deus. Sabeis por quê? Quando tentarem fazer a reforma lá, o que vai acontecer com os fiéis? Começarão a ser perseguidos, e eles vão procurar um lugar para ir. Onde eles virão? Reforma. Como está a sua vida na reforma, meu querido? Sabeis por que Deus não traz muita gente para a igreja? Para que esses fiéis não se escandalizem. Você está preparado para receber esses fiéis? A sua vida diante de Deus é coerente? A sua vida diante da palavra de Deus está coerente? Como você tem procedido no seu lar? Todo mundo está me vendo aqui, né? Eu tenho uma carinha de santo, mas eu sou o capeta puro. Meus irmãos, na minha casa, quem me conhece é minhas filhas, é minha esposa, é minha sogra que convive sempre comigo. Mas quando eu estou na igreja, eu estou com uma carinha boa. Como está a sua vida no trabalho? Como está a sua vida na escola, na faculdade? Olha, assim, horário. Como está a sua vida na faculdade, na escola? Eu digo aos irmãos novamente, estamos chegando ao último dia do ano. É momento de reflexão. O ano 2013 está diante de nós, uma caixinha de surpresa. Talvez Deus traga muitos fiéis para esta igreja. Deus envia muitos fiéis para encontrar com seus filhos na face da terra. E você está preparado para receber esses fiéis? A sua vida é coerente? A igreja está preparada? Porque eu digo para os irmãos, se esses fiéis aqui chegarem e se escandalizarem, você será responsável por isto. É por isso que está escrito, meus queridos, igrejas se perderão de portas fechadas. Se há um tempo de mudar de vida, esse tempo é agora, porque a graça de Cristo não cobre nenhum pecado. E eu pude perceber, meus irmãos, que a graça e a lei, sendo irmãs gêmeas, eu quero fazer parte dessa parceria. E se você quiser fazer parte também dessa parceria, nós queremos convidá-lo nessa noite. Vamos levantar e vamos juntos meditar nas estrofes do hino 33. E ao finalizar esse hino, pensa se você pode ser salvo. Que Deus possa nos ajudar para isto. Amém.